E aí, gente, tudo certo? Seguinte, vamos para mais uma aula de Sociologia e hoje a gente passa a tratar sobre a indústria cultural no Brasil. Lembra que a gente conversou bastante sobre o conceito de indústria cultural desenvolvido pela Escola de Frankfurt em determinado contexto histórico a partir da obra Dialética do Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer, em 1947, e esse conceito de indústria cultural tão importante para o entendimento sociológico e com um vínculo bem grande com a filosofia, inclusive com a teoria crítica da Escola de Frankfurt, desenvolvido pelos mesmos pensadores. E o que a gente vai fazer agora, entendido muito bem o que é a indústria cultural, quais são os seus conceitos, quais são as suas expressões em uma característica global, mundial, o que nos cabe agora é entender qual é a forma, o formato, a expressão dessa indústria cultural no nosso país. Porque é claro que o Brasil está inserido em uma rede de globalização, portanto, os conceitos gerais de indústria cultural, eles são válidos para o Brasil, mas principalmente o Brasil tem as suas características próprias. O Brasil, a partir de sua própria estrutura social, de suas características de marginalização, tem, digamos assim, uma faceta própria em relação à indústria cultural. Como a indústria cultural influencia a sociedade brasileira em específico. Tudo quer dizer que tudo que a gente viu não cabe ao Brasil, então, em relação à indústria cultural? É claro que cabe, mas além de caber o conceito geral de indústria cultural, a realidade brasileira, existe algo a mais, existe um que a mais, que é mais ou menos sobre isso que a gente vai tratar hoje. Um pouco mais específico, a partir dos meios de comunicação de massa do Brasil, a partir da realidade própria da sociedade brasileira, com nossas características culturais, e além de nossas características culturais, principalmente a partir das nossas características sociais, como a nossa sociedade ela encara e como a indústria cultural ela consegue permear essa sociedade com tantas desigualdades, com tantas mazelas, por exemplo. Portanto, o que é necessário a gente entender é exatamente como funciona esse processo de indústria cultural, como funciona essa massificação cultural no Brasil. O Brasil, por exemplo, que é um país que é dotado de tanto uma cultura erudita quanto uma cultura de massa muito marcada, e como a indústria cultural pode ser encarada no Brasil como negativa tanto para a indústria quanto para a cultura de massa, quanto para a cultura erudita. Então é bastante necessário, bastante importante entender como funciona essa faceta nacional, essa faceta brasileira para a indústria cultural. A indústria cultural, como a gente já percebeu, ela consegue permear todas as camadas da sociedade brasileira, inclusive as camadas mais empobrecidas, as camadas mais baixas, só que nesse caso, lembra que a indústria cultural ela tem uma forte ligação com o consumo, o incentivo do consumo a partir das grandes indústrias, das grandes empresas, por meio desses meios de comunicação, faz com que exista um incentivo muito grande ao consumo dessas populações. Só que é claro que as camadas mais baixas, elas estão sim inseridas no contexto da indústria cultural, mas é a partir de um consumo muito mais simbólico do que um consumo prático de fato. Porque a gente sabe que como são recursos escassos, que existem, por exemplo, nessas populações mais marginalizadas, não é possível que exista um consumo de fato àquilo que é proposto pela indústria cultural. Então, na sociedade brasileira existe sim um grupo de pessoas que entra nesse jogo, nessa massificação da indústria cultural e que consegue sim consumir essa indústria cultural a partir disso, mas existe um grupo de pessoas que faz um consumo não prático, mas um consumo muito mais simbólico, um consumo ideológico em relação à indústria cultural, porque não tem os recursos para viver essa sociedade de consumo que é pregada pelos meios de comunicação. Então talvez essa é uma das grandes características primeiras de um país com grandes desigualdades como é o Brasil, com grandes populações marginalizadas nas grandes cidades, que tem sim acesso a um tipo de informação e que essa informação vai moldando as mentalidades, mas não necessariamente essas pessoas fazem parte desse jogo de consumo. Portanto, existe sim uma geração de desejo na cabeça das pessoas, uma geração de desejo por esse consumo que está estritamente vinculado à indústria cultural. Portanto, as propagandas, o marketing que é feito, aquele conceito de que antes se forma o consumidor para depois se formar o produto, é muito presente na nossa indústria cultural. Só que é claro que existe partes da população que não estão inseridas nesse jogo de consumo prático, que existe esse desejo pelo consumo, mas não consegue ter acesso, portanto, a esse consumo prático. Fica no ramo do consumo simbólico, é claro, desejando determinados produtos, mas não é possível ter acesso a eles. Então, o que a gente consegue perceber é que esse consumo ele é assim muito mais potencializado àquelas camadas mais altas. Uma das particularidades do Brasil é que existe sim
as camadas mais altas envolvidas nesse conceito de indústria cultural, massificadas em seu consumo, e que aí sim, essas camadas mais altas têm acesso ao consumo, diferente dessas posições mais marginalizadas na sociedade. O que é possível se pensar? Ah, Dudu, aquelas camadas mais altas, mais elitizadas, elas não são tão abraçadas assim pela indústria cultural, não são tão massificadas. Pelo contrário, no Brasil existe sim uma elite bastante ligada, não à intelectualidade, digamos, mas muito ligada ao consumo. O conceito de diferenciação de camadas sociais no Brasil, ele está bastante vinculado a consumo e não sim a desenvolvimento intelectual, por exemplo. É por isso que a indústria cultural, que essa massificação, principalmente a parte de propaganda, tem tanta abertura no Brasil. Então, essa relação de produção cultural, ela tem um vínculo estreito com a relação de consumo. E aí sim, existem pessoas marginalizadas à relação de consumo e existem pessoas, digamos, no olho do furacão dessa produção cultural vinculada sempre à ideia de consumo. E essa ideia de consumo que vai estar bastante vinculada principalmente aos grandes meios de comunicação, aos domínios de meio de comunicação, não só a partir de questão de consumo, mas de questões políticas também. Esses dois lados que envolvem a produção cultural no Brasil, tanto em relação ao consumo quanto em relação à política, são bastante importantes, principalmente como um meio de encontro entre essas duas relações. Então, os grandes mecanismos, os grandes meios de comunicação de massa, as grandes emissoras que conseguem chegar, aí sim, à maioria da casa dos brasileiros. Por mais marginalizadas que sejam as pessoas no Brasil, hoje em dia existe um consumo muito grande, principalmente da TV aberta na sociedade brasileira, e essa TV aberta que é sim uma forma não de manipulação, mas de influência na vida das pessoas diretamente, para não usar essa palavra manipulação, que parece ter uma visão tão negativa assim, mas com certeza influencia para bem ou para mal a vida dessas pessoas. Portanto, vamos dar uma olhadinha nessa questão que representa exatamente essa relação entre o padrão de organização das mídias brasileiras, principalmente dos canais abertos, dos canais de televisão aberto, e aqui nos apresenta alguns dados. Portanto, aqui demonstra quais são os grandes grupos, as grandes redes de TV no Brasil, portanto, TV Globo, SBT, Record, Rede TV, Band, CNT e por aí vai, e como essas redes, nesse caso, nesse primeiro gráfico, têm grupos afiliados. Portanto, como o SBT, por exemplo, tem suas filiais nos estados, nas regiões, como a TV Globo e outras redes de TV, aqui apresenta o mercado de TV, como esse mercado de TV se estrutura a partir das diferentes redes de televisão, e aqui a audiência, como a audiência se divide. Então a gente consegue perceber que existe uma certa relação de controle por parte dessas redes de TV, principalmente nesse caso. Esses gráficos, eles não são extremamente atualizados, são dos últimos 10 anos mais ou menos, mas percebe que existe uma relação de controle bastante grande, principalmente em questão de audiência, 50% da audiência do Brasil, a partir da TV Globo, por exemplo. Então, vamos dar uma olhadinha na questão, vamos ver o que ela pede. Com base nos gráficos e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. Vamos ver então, afirmativa 1. Os dados sobre a divisão das concessões de rádio e TV no Brasil indicam a concentração de poder de produção e de circulação dos produtos culturais. Perfeito, exatamente isso. Como existe uma concentração muito grande dessas concessões, e concessões que são públicas, são dadas pelo governo, mostra que existe sim uma concentração na produção cultural e na produção de mídia brasileira muito grande. Então a 1, verdadeiro. Vamos ver a 2. Embora a Rede Globo tenha maior número de grupos afiliados de audiência e de arrecadação com o mercado publicitário, a divisão equânime entre as outras redes garante a feição democrática da maior indústria cultural do Brasil. Percebe que não existe uma divisão equânime, democrática entre esses grandes veículos de comunicação e até veículos de comunicação periféricos de regiões mais específicas do Brasil que não conseguem entrar nesse grande jogo de poder que são os grandes veículos, as grandes mídias de comunicação no Brasil. Então a 2 é falsa por enquanto, a verdadeira só a 1. Vamos ver a 3.
O mercado dos diferentes veículos de mídia revela que mais de 60% dos jornais e 70% da audiência de TV pertencem a dois grupos que apresentam maior faturamento na indústria cultural nacional. Perfeito. Vamos voltar no nosso mapinha. Quais são os dois grupos que apresentam maior faturamento? Tanto a TV Globo quanto o SBT nesse caso, nesse momento específico. Então, percebe que a produção cultural está bastante envolvida a essas duas redes de TV. É claro que, por exemplo, a TV Record nos últimos anos vem ganhando mais espaço e aí com as suas emissoras não só de TV, mas de rádio também, que está presente na casa de vários brasileiros ainda. Portanto, item 3, verdadeiro. Vamos ver o item 4. Os números de grupos afiliados às grandes redes revelam diversificação, flexibilização e maior regionalização na produção dos bens culturais e, portanto, uma tendência de fortalecimento da democratização social. É claro que existem muitas emissoras locais, mas não necessariamente para essa democratização das informações, da produção cultural, porque essas emissoras locais elas estão vinculadas sim às grandes emissoras. Então não existe, a partir de existir uma aparente maior descentralização, ainda existe uma centralização muito forte nas relações de produção cultural aqui nas grandes emissoras do Brasil. Então, é claro que o item 4 é falso, portanto. Vamos ver então, itens verdadeiros, a cenário alternativa aqui contém todas as afirmativas corretas, portanto, 1 e 3, item verdadeiro, B. Certo, gente? Então essa é mais ou menos uma discussão que se faz sobre os grandes veículos de comunicação e que partem a partir dessas duas questões, tanto das relações políticas envolvendo concessões de rádio e TV e também concessões para onde essas empresas, onde essas mídias, elas vão poder atuar, em qual período, quais são os programas que elas vão poder transmitir e também a partir do mercado televisivo, quanto de publicidade essas TVs controlam. Portanto, item 1 e 3 são verdadeiros. E aí, o que a gente passa a perceber agora, a partir desses conceitos gerais, desse modelo geral de indústria cultural no Brasil, é como existe uma grande influência estrangeira dentro da indústria cultural. É claro que existe uma faceta própria dessa indústria, dessa produção cultural no Brasil, mas que vem consigo, e aí faz parte dessa massificação cultural, vindo a partir de conceitos, em grande parte, vindo dos Estados Unidos, vindo da cultura estadunidense. É possível perceber, não única e exclusivamente, que há uma replicação cultural estadunidense no Brasil, mas de grande parte, esse modelo cultural, o American Way of Life, como se diz, é bastante replicado aqui no Brasil, principalmente a partir da indústria cultural, principalmente a partir dessas influências de expressões culturais, de estilo de vida, não só de vocabulário, mas também em formas de alimentação, em formas de programas de TV, em formas de entretenimento que são encontrados no Brasil e que em grande parte não são oriundos da Europa, por exemplo. Também existem programas oriundos da Europa, mas principalmente dos Estados Unidos. Então, é possível perceber que existe sim uma assimilação não só prática, como a gente já comentou, mas também uma assimilação simbólica dessas relações culturais por diferentes camadas sociais, pelas camadas sociais mais inferiores, por exemplo, mais empobrecidas, que não têm tanto acesso a consumo, mas tem sim uma padronização com base nessas questões estrangeiras, nessa influência estrangeira norte-americana, por exemplo, a partir de uma apropriação simbólica dessa relação cultural. Se não dá para consumir exatamente de maneira prática, mas dá para existir uma relação de influência cultural, de uma influência simbólica a partir de uma relação com esse estrangeirismo bastante grande que existe no Brasil. É claro que existem movimentos culturais contrários a esse domínio estrangeiro, por exemplo, mas ainda marcadamente é possível encontrar não só a partir de vocabulário, mas de expressões culturais, no geral, como a alimentação, os esportes, o futebol americano, por exemplo, a NFL, que ganha bastante campo nas relações culturais aqui no Brasil, no desenvolvimento até esportivo no Brasil. Portanto, essa influência estrangeira na nossa indústria cultural é bastante presente. Junto com isso, existe vindo com essa influência estrangeira, quando se usa relações propriamente nacionais envolvidos a essa influência, essa replicação de um processo cultural estadunidense, normalmente se usa pela indústria cultural de maneira muito estereotipada. Então, como é o baiano, como é o gaúcho, se usa a relação cultural brasileira de maneira a partir da criação de estereótipos nacionais
que nem sempre são positivos. Então, mesmo quando se usa ideias estéticas nacionais, se usa de maneira estereotipada e muitas vezes pejorativa até, o que é um grande problema em relação a essa grande influência estrangeira que existe na indústria cultural brasileira. E como a gente já comentou, essa influência pode ser em vários âmbitos culturais, não só alimentares, não só de vocabulário, no esporte também, como a gente já falou da NFL. Percebe que o futebol americano, colocado pela National Football League, que está sendo bastante transmitido no Brasil nos últimos tempos, é um produto cultural exatamente para que seja possível colocar várias propagandas, essencialmente o esporte do American Way of Life, porque é possível, a partir desse esporte, embutir várias propagandas entre as jogadas. No futebol, por exemplo, que se pratica aqui no Brasil, existe um tempo de 45 minutos, aí propaganda durante 15 minutos, mais um tempo de 45 minutos, com o jogo rolando constantemente, com algumas propagandas esporádicas na tela. Qual é a diferença do futebol americano? Qual é a diferença da NFL? Que no futebol americano, de jogada a jogada, de descida a descida de jardas, é possível embutir propagandas rápidas, que sai da apresentação do jogo, passa a propaganda, cerca de 30 segundos, volta para a jogada. É um jogo muito mais pausado, que nessas pausas são possíveis embutir muito grandes propagandas. E aí, no Super Bowl, por exemplo, que é o grande jogo, o último jogo da National Football League, do campeonato de futebol americano dos Estados Unidos, aí sim existe o grande desenvolvimento publicitário, as grandes propagandas do ano aparecem no grande intervalo entre os 4 tempos desse jogo. Portanto, existem aqui, é só um exemplo dessas expressões culturais ligadas a um desenvolvimento de indústria de massificação, principalmente a partir da relação de publicidade cultural. Portanto, o que a gente vai perceber agora é resolver uma questão para perceber exatamente essas influências, não só de uma influência cultural estrangeira, americana, principalmente no Brasil, mas também do quão efêmeros são essas relações de produção cultural, de como conceitos culturais são passageiros, valores culturais são passageiros no Brasil. Para isso, existe essa letra da banda Titãs, o nome da música, A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana. Um trecho da letra diz o seguinte: um idiota inglês, se é idiota, é bem menos que nós. Um idiota inglês é bem melhor do que eu e vocês. A melhor banda de todos os tempos da última semana. O melhor disco brasileiro de música americana. O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado. Portanto, é claro que a letra é bem mais extensa, trabalha com outras questões culturais também, mas gira em torno desses dois temas, do quão efêmeros são as produções culturais dentro de um contexto massificado de indústria cultural, como existe, por exemplo, uma música que é sucesso no carnaval e ninguém mais lembra, a música que foi sucesso num mês e ninguém mais lembra, não são sucessos duradouros, e dentro disso existe também uma grande influência estrangeira, principalmente dos Estados Unidos, presente não só numa questão de vocabulário, mas também numa questão de produção cultural, como a gente já viu. Então vamos dar uma olhadinha na questão. A mensagem transmitida pela música aponta para um dos temas fundamentais da sociologia, que foi desenvolvido por vários pensadores, a indústria cultural. Quem são esses vários pensadores? Adorno, Max Horkheimer, Theodor Adorno, como a gente já viu, portanto, desenvolve-se a indústria cultural, e como isso se aplica no Brasil, vamos dar uma olhadinha nessa letra para entender bem isso. Nesse sentido, a mensagem remete, letra A, ao caráter passageiro dos produtos culturais elaborados pela indústria cultural, além da influência da cultura estrangeira no país. Perfeito. É exatamente isso, é exatamente essa mensagem que a música tenta passar. Primeiro, quão são efêmeras essas passagens culturais, esses produtos culturais no Brasil, como a gente já comentou. Uma música é sucesso hoje, amanhã já lançam outra, e outra, e assim elas vão passando, não são duradouras, por exemplo, como os grandes clássicos, e além disso, o quanto há de influência estrangeira nessa produção cultural brasileira. Então, letra A, verdadeiro. Vamos ver por que as outras são falsas. Letra B, a globalização do gosto musical a partir da produção de televisão dos anos 1970. Existe, é claro, uma produção, uma massificação maior do uso da televisão a partir dos anos 70, mas não é sobre isso exatamente, sobre essa globalização cultural que a música, que esse nosso texto trata, portanto, letra B, falsa. Letra C, a influência da língua inglesa nas composições musicais dos artistas brasileiros. É claro que pode existir uma influência da cultura norte-americana, mas não só da língua inglesa. A língua, é claro, fazendo parte
de um processo cultural, fazendo parte de um dos eixos culturais, mas não única e exclusivamente da linguagem. É claro que a linguagem está inserida nisso. Se tu for pensar, por exemplo, um dos reality shows mais famosos do Brasil, Big Brother, na Argentina, por exemplo, se chama Gran Hermano. Em espanhol, um reality show que não é nem argentino, nem brasileiro, e que no Brasil se chama de Big Brother e na Argentina se chama de Gran Hermano. É claro que existe uma influência na linguagem também, mas não só da linguagem. É uma influência cultural muito maior, então a letra C, falso. Letra D, a modernização da produção musical a partir da restauração, a partir da reestruturação produtiva. Essa modernização de produção musical, ela pode até existir, mas existe na música uma conotação muito mais de crítica a essa indústria cultural do que esse processo de reformulação, de modernização musical que existe no Brasil. Não é visto com bons olhos esse processo todo. Então, para fixar bem esse entendimento, não só sobre o quão efêmeros são as produções culturais, mas também sobre a influência dos Estados Unidos, sobre a influência dessa produção, principalmente norte-americana e estadunidense, na produção brasileira, na produção nacional. E aí sim, é claro que visto tudo isso, visto, digamos assim, os lados negativos da indústria cultural, é claro que essa indústria cultural, esse desenvolvimento grande de meios de comunicação, tanto rádio, TV, e nos últimos tempos, principalmente a internet, a partir de 2010 à frente, que a internet vai ganhando um corpo muito maior nas casas, na vida dos brasileiros e do mundo inteiro como um todo, desse processo de globalização como um todo, é possível encontrar alguns efeitos colaterais, digamos assim, desse processo de massificação cultural feita pelos meios de comunicação. Portanto, o que dá para perceber é que a partir disso, além de consumir essa produção simbólica da indústria cultural, de se tornar massificado, existe uma parcela dessa população marginalizada que a partir desses meios de comunicação, principalmente a partir da internet, começou a conseguir reconhecer a sua própria realidade. Passou a reconhecer as suas mazelas, passou a reconhecer como sofre em relação a outras partes sociais, a outras partes da população brasileira, a outras camadas. Portanto, esse reconhecimento, essa maior informação que existe a partir da indústria cultural, até a partir dos meios de comunicação, faz com que haja uma visão crítica, uma visão de reconhecimento da sua realidade marginalizada. E é claro que isso vai ter consequências. Por exemplo, a noção, além das suas mazelas, além daquilo que sofre essa produção cultural, mas também de quais são os seus direitos, de quais são os direitos que são possíveis de ser buscados por essas populações a partir, é claro, de um maior conhecimento, a partir dos meios de comunicação. Esses meios de comunicação são importantíssimos para essa produção cultural, e aí sim, isso vai passar a ter uma característica política de certa forma. Se a gente lembrar dos movimentos de 2013, da metade do ano de 2013 no Brasil, que foram bastante influenciados por movimentos de internet, não só no Brasil, mas a Primavera Árabe, por exemplo, que também se vinculou bastante à internet, pessoas pedindo por mais direitos, reconhecendo as suas mazelas e recorrendo a mais direitos exatamente por desenvolvimento maior de um conhecimento de realidade, e quando esse reconhecimento de realidade vai passando a ter uma conotação política de organização de passeatas, de organização de movimentos. Isso se vê no Brasil até hoje. Ainda está se estudando, ainda está se buscando reconhecer como são as principais formas, as grandes formas de elaboração de reconhecimento sociológico da internet a partir de relações políticas. Como a internet influencia essas relações políticas, ainda é um campo um pouco nebuloso para a gente. A gente precisa de um distanciamento ainda para reconhecer exatamente quais foram as consequências dessa produção de mídia na internet, não só na TV e no rádio. Em eleições, por exemplo, as últimas eleições de 2018 foram eleições muito mais vinculadas a campanhas na internet do que a campanhas de TV e rádio. Era tradição no Brasil. Quem tivesse maiores recursos, maiores concentrações de poder, principalmente para a elaboração de propaganda de TV, de rádio, normalmente, quase que num processo natural, venceria as eleições. E a partir da internet isso vem mudando. A forma de comunicação digital muda bastante, principalmente as questões políticas no Brasil. Então, como um dos efeitos colaterais dessa produção de massa e dessa massificação dos meios de comunicação, faz com que as pessoas também reconheçam a sua própria realidade, e isso, de certa forma, é muito positivo para a visão crítica que pode ser construída da população brasileira em específico, um país com tantas desigualdades assim,
como é o nosso país, como é o Brasil. Portanto, esses são alguns dos aspectos da indústria cultural e que isso pode se desenvolver por outras produções culturais, por exemplo, pela música, pelas artes, pelo teatro, dentro da música, o funk, por exemplo, que fazer uma questão sobre isso. Demonstra, sim, que se insere dentro da indústria cultural, mas mesmo dentro da indústria cultural é possível encontrar certa forma de crítica social nisso, então esses aspectos todos são bem importantes. Certo, gente? Vamos para as questões então. Valeu, até mais!